Brax acabou falando na entrevista que ele deu, na ótima entrevista que ele deu lá na HG Play, sobre nomes que o Atlético poderia buscar, mas na janela do meio do ano, e não nesse momento agora. Ou seja, é o Atlético pensando com a verba que ele tem, com o orçamento que ele tem, com o dinheiro que ele tem, um time que, no momento agora, entregue ao Sampaoli, era um time que, pelas peças, ele pode render mais. Ele pode render e muito mais, e não estava rendendo. E que a promessa era, no meio do ano, quando a gente acertar muitas das coisas que o novo CEO do Atlético tem colocado, o Atlético pode fazer um passo maior nesse tipo de contratação. O Sampaoli, na entrevista dele, quando o Gerson é contratado pelo Cruzeiro, na primeira entrevista que ele dá, ele pega e fala, elogia a contratação do Cruzeiro, do Gerson, que é uma ótima contratação, tem que ser elogiada, e ele fala que é esse tipo de contratação que ele esperava. Mas o Atlético não tem essas condições para dar para ele, e ele sabia claramente. E aí você não trabalha como você tem? Essa é uma questão que eu acho que a gente tem que tentar entender. E aí até ouvir do lado do Sampaoli. Beleza, o Sampaoli chegou aqui. Ele não podia fazer contratações por causa da janela. Sim. Foi prometido algo a ele? Foi prometido algo a ele que é esse ano, qual seria? Porque... Eu falei isso aqui ontem ou anteontem. Foi prometido a ele qual o nível de contratação para 2026? É isso aí, porque a informação que eu obtive é de que em momento algum foi oferecido ao Sampaoli algo fora dos padrões, principalmente por causa da questão do controle financeiro, de pagar as dívidas, de acertar a casa. Prometeram um acréscimo de 20% na folha. Aliás, nem sei se prometeram, tá? Mas acabaram entregando 20% de acréscimo na folha e que as saídas dos jogadores, que alguns já saíram, isso acabaria abrindo espaço para a chegada de outros jogadores, que não seriam, foi o que eu recebi, que não seriam necessariamente jogadores indicados por ele, mas jogadores que o clube entende que podem ser jogadores importantes. Vocês vão falar daqui a pouco. Agora a visão aqui do lado do Sampaoli, gente, que eu falo com vocês. Isso aqui eu passei tudo do clube, agora do Sampaoli. A alegação é a mesma história de sempre. Kudê, Milito, Filipão, Cuca, me prometeram certas coisas e não cumpriram. Quando o Galo fechou com o Sampaoli, foi dito a ele que em janeiro de 2026 iria ser feito reuniões em que comissão técnica, diretoria e SIGA iriam em congruo, iriam juntamente optar pelas melhores opções na janela de transferência, visto que quando ele chegou, não podia contratar, se eu não me engano, não lembro muito bem, mas teve alguns empecilhos para trazer atleta, acho que a janela estava fechada, né, gente, quando ele chegou, mas ficou combinado que na primeira janela iriam sentar, iriam montar o elenco juntamente. Mas, gente de Sampaoli me falaram que não foi bem assim que aconteceu. Falaram uma coisa, no final apareceu outra coisa. Tá, gente? Então, assim, do lado do Sampaoli, houve também rusgas, houve também reclamações. Então, gente, é um casamento que no final, acredito eu, vai ser bom para todo mundo. O Galo não queria o Sampaoli não estava satisfeito da forma que estava acontecendo as coisas. Aí, a interpretação, eu vou deixar para vocês. Vocês vão falar se o Galo foi certo, se o Sampaoli fez certo, se o Galo foi errado, se o Sampaoli foi errado. Aqui eu estou trazendo todas as informações para vocês. Mas é isso. Só não pode, o que eu acho pessoas que foram a favor do Sampaoli, fizeram hashtag, fizeram coro, tapar o sol com a peneira, tapar os olhos e por motivo de orgulho e não dar o braço a torcer e hoje reconhecer que não foi um casamento que deu certo, se apegar à crítica que tem a diretoria e não entender que o Sampaoli não deu certo, gente. Não deu. Aí já vou opinar aqui também, que eu também não tenho sangue de barata. O Sampaoli não deu certo. Eu tenho todas as minhas críticas aos diretores, aos gestores. Gente, eu fui bloqueado pelo Rafael Menin, nunca conversei com ele, já chegou para mim muitas coisas, enfim. Aí, tipo, critico, bato, entendeu? Critico, tem que criticar. Quem me acompanha sabe a minha linha aqui. Elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar. Mas eu deixar de criticar o Sampaoli por achar que eu tenho que criticar os donos, só os donos, tem que criticar os donos. O Sampaoli fez um trabalho ruim, gente. Que isso, 44% de aproveitamento,
time toma gol todo jogo, uma defesa 100% exposta. O Remo vem aqui, faz 4 gols na gente, cria 3 oportunidades de chance clara que o Everson salva. A gente passa sufoco para ganhar de Atlético, Betim, Tombense, entendeu? Então, assim, ó, gente, reconheço que do jeito que estava, e é importante a gente trazer esse vídeo para você saber como é que estava a situação internamente. Você precisa saber disso para você também poder formar a sua opinião, entendeu? Então, Sampaoli é culpado, assim como os donos também são, como estão fazendo um trabalho ruim, na minha opinião, tá? Então, não é deixar de criticar o Sampaoli por achar que vai amaciar para os donos. Não, eu posso criticar o Sampaoli e posso criticar os donos, só que tem momento que eu vou ter que criticar mais o técnico e tem momento que eu vou criticar mais os donos, entendeu? Então uma coisa não exime da outra, tá? Então é isso, gente, nada pessoal contra ninguém, é questão profissional, mas tá aí tudo explicado a respeito de Sampaoli, tudo explicado, não tem mais nada para falar sobre esse assunto. Falei muita coisa na live de ontem, mas fiz aqui algumas complementações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou grande demais, peço desculpa, mas eu tenho certeza que vocês não vão achar nenhum conteúdo por aí tão explicado, exemplificado, bem elaborado aqui, riqueza de detalhes igual essa aqui. Peço desculpa pelo tempo, mas não tinha como ser diferente, tá? Isso aqui não é apuração de um dia, não. Tem mais de semanas que eu tô recebendo as coisas, eu tô guardando. Tem um grupinho meu aqui de pauta do canal que eu vou mandando tudo lá, junto tudo, até chegar aqui no resultado final, e o consumidor final são vocês. Então espero o seu like, compartilhe esse vídeo. Só para completar essa questão sobre a janela do Atlético, sobre quando o Sampaoli faz a comparação de grandes nomes que ele precisava aqui, vamos só pensar o seguinte: o Preciado é um jogador qualificado e de uma prateleira alta. Não é um jogador qualquer, é um jogador de seleção. O Lodi também deve ser tratado como um jogador de uma prateleira alta. É um jogador qualificado. Então eu acho muito injusto quando o Sampaoli simplesmente desfaz de algumas contratações que o Atlético fez. E vou chegar no ponto do Cacieira. Mas olha só, o Vitor Hugo que ele pediu veio e está rendendo. É porque essas duas ele não desmereceu, por isso que ele está te olhando. O torcedor atleticano... Não, ele não desmereceu não. Eu vou falar do que ele desmereceu. Que também é uma prateleira alta, o Cacieira. O Fluminense estava tentando ele em janeiro. Olha só, o Atlético venceu uma disputa com o Fluminense, que está jogando a Libertadores, muito bonito. O Atlético venceu uma disputa de contratação com o Fluminense, que é um time que está disputando a Libertadores, por um jogador que era o perfil que era pedido. Então, por isso que eu estou falando assim, o Sampaoli também, ele abraçou alguns pontos muito injusto com a diretoria do Atlético. E olha que eu sou um crítico da diretoria do Atlético. Mas nesse ponto ele não pode reclamar. Ele precisava sim valorizar aqueles atletas que o Atlético buscou. E o Atlético fez um esforço tremendo para trazer esses jogadores. Preciado, ele quis estar aí. Vitor Hugo, ele quis estar aí. Lodi é jogador de prateleira alta no futebol do continente. Cacieira. Então, cara, olha só, eu falei 4 jogadores de um nível muito potencial que ele deveria ter aproveitado melhor para ganhar do Tombense, ganhar do Betim, ganhar do Atlético. Pois é. Não, eu tô falando de uma forma geral, gente. Sei, Welton, leve de uma forma mais lúdica também os comentários. Mas levando dessa forma lúdica sua, a gente pode dizer aqui só do Minda. Porque quem ele não aprovou foi o Cassier, que chegou agora e não está em condição física ainda. Não. O Brax falou que tava. O Brax falou que tá. Mas ele não jogou desde o dia 26. O Gerson, a mesma data do Gerson. Okay. O último jogo Lodi no tinha 6 meses. O Lodi estava 6 meses sem jogar. Aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Calma o cacete. Pra mim, é inadmissível em qualquer ambiente de trabalho o sujeito que boicota projeto. Falei ontem, tinha que demitir na hora. Eu falei ontem, fiquei nervoso, me demiti ontem, me demiti. O sujeito que boicota projeto, você está numa empresa, aí tem um projeto e fica um desgraçando o projeto, boicotando o projeto, esse cara não pode ficar no mesmo ambiente de trabalho. Não pode ficar. Então o Atlético acertou, porque o Zangado estava boicotando as contratações do clube. Não dá para boicotar, não dá para ficar insistindo só para ter direito autoral na marra. Eu falei isso aqui. Então o que acontece? A informação que eu obtive ontem, ele estava boicotando, depois que foi demitido, que essa pessoa me falou, né? Porque falou, eu vi que lá na televisão você tinha dito que achava que poderia ser um boicote, mas eu não tinha certeza mesmo.
Mas eu estava achando que era um boicote. Por quê? Porque o negócio não estava funcionando, o jogador está lá à disposição, uma característica que o clube não tem e tal, e você não coloca. É um desrespeito contra o atleta, é um desrespeito contra a instituição. O Atlético tem que começar a olhar para o clube e menos para as figuras. Renato Portaluppi, Seabra, isso aí é repetir os mesmos erros, porque é gente que vai chegar aqui e vai olhar para o elenco e vai tentar organizar o time dentro de campo. O Atlético não precisa disso. O Atlético agora tem que olhar, tem que ter uma visão macro do que é o futebol dentro do clube. Trazer um treinador grande. O Léo Jardim veio e mostrou o que é um treinador grande. O Ancelotti chegou na seleção e mostrou o nível. E hoje, aliás, hoje não, ontem eu escutei da boca de uma pessoa que trabalha no Cruzeiro. A metodologia do Léo Jardim não tem a mínima comparação com nenhum dos treinadores brasileiros que passaram pelo clube nos últimos tempos. Gente, o Sampaoli, eu canso e falo com vocês, essa questão de jogador, muitas das vezes treina no time titular, chega na hora do jogo, joga o outro. Treina no time reserva, chega na hora do jogo, vai ser titular. Essa questão de não ter padrão durante o treinamento, de comigo vai treinar titular a semana inteira, chega no jogo, joga outro, treina de uma forma, chega no jogo, faz uma outra forma que não foi treinado. Essa questão desgasta demais a relação do Sampaoli com os atletas. Então o Sampaoli teve um desgaste com os atletas, tá? Não só por isso, mas também na questão de gestão, no dia a dia, tá? Mais para baixo aqui eu vou aprofundar mais nessa história, eu vou dar mais exemplos claros aqui para vocês na prática. Diretoria começou a outro tópico. Diretoria começou a contratar jogador sem ele pedir, o que já evidenciou para nós que ele perdeu moral. Gente, no início estava tudo bem. Quem que você quer? Fulano, vamos ver se dá certo. Esse aqui não dá certo não. Manda outro. Eu quero Beltrano. Esse aqui também não vai dar. Manda outro. Então eu quero Fulano. Também não vai dar. Quer um exemplo? Agora vamos exemplificar para vocês. Sampaoli indicou Bruno Duarte, atacante, Estrela Vermelha. A diretoria não conseguiu porque ele não quis, o time lá não liberou. Alejo Vélez, a diretoria não conseguiu porque cobraram caro, o Galo não quis pagar. Alejo Vélez está fechando com Bahia, né? Icardi, Sampaoli pediu, a diretoria falou, não é o perfil da SAF. Então o Sampaoli, pelo que eu sei, pediu 3 camisa 9 e nenhum dos 3 a diretoria conseguiu trazer. Trouxeram o Cassierra sem ser pedido dele, mas com aval. É diferente, uma coisa é você pedir, outra coisa é você dar o aval. São coisas completamente diferentes. Isso que eu descobri foi 3. Imagina você o quanto outros ele possa ter pedido que não chegou para mim, mas que a diretoria também brecou. Então, gente, a diretoria meio que cansou de alguns pedidos dele e foi trazendo jogador por conta própria, tá? Minda, Cassierra, Maicon, todos esses atletas não foi pedido de Sampaoli. Sampaoli pediu de fato e foi atendido, Preciado, tá? E o Vitor Hugo. Então, o fato da diretoria começar a contratar jogador sem o aval, sem o pedido, o aval tinha, mas sem o pedido dele, já evidencia que ele já não estava com a moral que tinha, ou nunca teve, né? Para ser bem a verdade aqui. Então isso evidencia que a diretoria já meio que sabia internamente que esse cara não vai durar muito aqui mesmo, vamos fazer por nós aqui, vamos se fechar eu, você e o Siga aqui, vamos trazer as nossas contratações e é isso. Então a partir do momento que a diretoria começa a trazer nomes que não é pedido dele, já evidencia a perda assim, de prestígio que o Sampaoli tinha ali com a diretoria. Atletas que o clube, outro tópico, atletas que o clube queria que jogasse e que fosse relacionado, ele encosta porque não foi ele que pediu. Gente, vamos lá. Alguns atletas aqui que o clube queria que jogasse e o Sampaoli não colocava de jeito nenhum. Júnior Santos. Júnior Santos, todo mundo sabe, teve negociação frustrada com o Corinthians e com o Bahia. Só que isso já tem, pelo menos 2 semanas. E já foram uns 3 jogos que as negociações já se encerraram e que o Júnior Santos sequer foi relacionado, tá? E isso já estava causando um descontentamento muito grande entre diretoria e comissão técnica, tá? A diretoria queria que o Sampaoli pelo menos relacionasse e pudesse dar minutagem para o Júnior Santos, porque é aquele famoso ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. E a diretoria ainda tem a intenção de emprestar o Júnior Santos, o que é difícil. Imagine você com um atleta de 1.500.000 por mês, tá encostado. Como é que você empresta um jogador desse? O cara não tá jogando, qual que é a vitrine do Júnior Santos? Então é por isso que eu falo, quem não é visto não é lembrado. A diretoria queria que o Júnior Santos
fosse relacionado, entende que já deveria estar sendo relacionado para também ser visto, entendeu? Para também ser mostrado, para tentar aumentar o potencial de empréstimo dele, que o Sampaoli não colocava. Isso gerava um incômodo internamente com a diretoria. Outro jogador, Patrick. A diretoria entende que o Patrick é jogador que deva ter oportunidade. Eu trouxe para vocês no início do ano. Patrick deve ser negociado. Por que eu trouxe essa informação? Porque do Sampaoli me chegou a notícia de que o Patrick não cai nas graças do técnico. O Sampaoli não fazia questão do Patrick, queria que ele saísse, tanto é que ele foi colocado em uma negociação juntamente com o Bragantino, tá? Não deu certo, acabou ficando, e aí trouxe para vocês nos últimos dias que mudou a rota, que a tendência era o Patrick permanecer, porque a diretoria entrou em ação e falou, não, o Patrick vai ficar. Então a diretoria entrou em ação e falou, agora não, agora o Patrick vai ficar. Então por isso que houve essa mudança de rota, tá? Por isso que eu falo, a apuração a gente tem que dar o cheque e atualizar sempre, que as coisas mudam mesmo no futebol. Então é outro atleta que a diretoria queria que ele desse mais oportunidade e ele não dá oportunidade para Patrick. Então isso também estava causando um certo, né, descontentamento interno. Outro atleta, o Izep, a diretoria, toda hora confunde Izep com Isaac, que eu estou falando do Izep. A diretoria entende que é um atleta promissor e tal, teve o problema reincidente de indisciplina e tal, mas mesmo assim a diretoria abraçou, foi com ele e falou, você vai ter oportunidade para ser um atleta promissor, a gente acredita no seu potencial, tá? E a diretoria queria que o Izep fosse relacionado, o Izep não vem sendo relacionado pelo Sampaoli, que ficou enfurecido com essa questão de indisciplinar do Izep, se bem que nesse último jogo ele está fora por causa da lesão, mas em outras partidas a diretoria entendia que ele tinha que ter oportunidade de Sampaoli, não dava, muito raramente, tá? Então, gente, outro atleta, Cauã Barros, diretoria gostaria de ver mais oportunidade para o Cauã Barros, principalmente no Campeonato Mineiro. O que o Sampaoli faz? Você tem o Cassierra, que não foi pedido dele, mas mesmo assim ele não coloca para jogar e quando ele é perguntado ele fala que não está bem fisicamente. Ora bolas, você tem um atleta, você leva para o jogo, bota no banco. Se o atleta não está bem fisicamente, para que diabos o atleta tem que ficar no banco, gente? Se o cara não tem condição física, você vai levar o atleta no banco para quê? Aí também eu não entendo o Sampaoli, entendeu? Aí a diretoria pensa assim, beleza, o cara tá ali, tá no banco, mas não pode jogar? Tira do banco e traz o Cauã Barros e bota o Cauã Barros no banco. Entendeu? Isso é uma grande insatisfação, me fugiu a palavra, tá? É uma grande insatisfação da diretoria também com essa situação de levar o Cassiar pro banco sem ele ter condição física de entrar e não levar o Cauã Barros, que a diretoria gostaria de ver mais chance para ele. Então a impressão que passa eu não vou levar o Cauã Barros pro banco, vai que esse moleque faz um jogo bom, eu vou ter que ficar sendo obrigado a dar oportunidade para ele. Cissé é outro atleta que a diretoria gostaria de ter mais oportunidade. Sampaoli raramente dava oportunidade para o Cissé. Jogou aí jogo passado contra o Atlético e só. Se depender do Sampaoli, dificilmente entraria novamente. Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia. Espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês. Já deixa o like aí, tá? Peço a vocês o like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E não conhece o canal, esse canal aqui é do Galão, entrar no notícia todos os dias, de domingo a domingo. Então já deixo o meu convite aqui para vocês de fazer parte da massa nesse canal. Se inscreva, ative o sininho, deixe o like. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeço demais, que ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês aí no espaço de comentário do canal. A participação de vocês também ajuda demais o canal a crescer. E a gente sempre está olhando todos os comentários, um a um, tá bom? Entendeu? Então, muito obrigado mais uma vez. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E assim que surgir notícias, a gente volta e traz aqui para vocês, tá bom? Valeu, massa. Um forte abraço para vocês.